Fala galera, Adriano John Bonin Johnny mais uma vez chegando aqui no seu canal de basquete nacional. Somos do Basquete do Povo, seu canal exclusivo para falar sobre basquete nacional, basquete feminino, basquete masculino e tudo mais. Começando aí, primeiramente agradecendo a galera que se inscreveu no canal. Tem uma galera se inscrevendo, conhecido, amigo, e sim, vai espalhando pra galera, né? A divulgação ficou um pouco fraca nos primeiros dias, abertura do canal, fazer vídeo, essa correria louca aí que é de gravar, né, editar, fazer capa. Por trás do bastidor o negócio é bem louco, né? E assim, eu tava de férias esse mês de outubro, voltando a trabalhar hoje, então o negócio vai ficar mais corrido ainda. Mas é que eu falo sempre, né? Fazer o que você gosta, né? Acho que é o que dá prazer. E falar sobre basquete, né? Estar no meio do basquete é algo que eu gosto muito. Então, fazer o que você ama. É o que o Luiz Fernando falou uma vez, ele dando uma entrevista, ele falou, faço o que eu amo. Né? Então, assim, quando a gente faz uma coisa que tem sentimento, eu acho que vale a pena. Então, é gratificante. Então, agradecendo a galera que tá entrando, né? Eu peço muito, galera, entrou, olhou o vídeo e tal, pô, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante. É o que eu falo assim, pra galera que tá de fora, às vezes não é tão importante assim. Eu já tive lá de lá, já tive participando de chat, já tive participando de membro de grupos, eu sei como é que é árduo trabalho, agora eu tô vendo mais ainda de perto. Então, parece que não, a inscrição é importante. Então, hoje eu fiz muito isso, né? Pedindo, galera, entra lá, tem um, tem a sua mãe, pega o celular da sua mãe, entra lá, ela vai conseguir de repente entrar, sua avó, seu pai, seu namorado, namorada, colega, amigo, na escola lá, no trabalho, na rodinha de futebol, lá no trabalho, vou chegar hoje, entra aí. Então, assim, é, é de grão em grão, né? É de grão em grão, escadinha. Então, a gente sabe que o trabalho é assim. O começo é assim mesmo. Eu tenho vários colegas que, que têm canal, que participam de canal, e já sabia como é que era tudo isso aí, então faz parte. Então, agradecendo a galera aí, valeu muita gente hoje, né? Muita gente. Eu sei que é uma galera que tá dando moral, dá apoio, né? Guilherme Maia, Alex Cabeça Branca, Ana Cruzeiro, falei com ela hoje. Pessoas que eu tenho certeza que na frente vão participar, Marcilov, tem outras pessoas que eu vou falar ainda, mas vambora. Galera, vamos lá então. Vamos falar hoje sobre o Campeonato Paulista Feminino de Basquete, playoff, né? Abertura ontem, lá em Taubaté e César Araraquara. Acompanhei esse jogo, né? Vamos falar aí sobre o pós-jogo e falar sobre o próximo jogo e falar sobre a rodada de hoje. Tem uma rodada dupla hoje. Vamos passar também a tabela de ontem do NBB, né? Tabela que tá aí, campeonato que tá aí se desenvolvendo, e tá aquecendo, né? Vamos lá então, começar a falar sobre Campeonato Paulista, playoff, Campeonato Paulista Feminino, playoff, quarta de final, jogo 1, né? Igual eu falei ontem, 7 da noite ontem lá em Taubaté, lá no ginásio da CTI, jogaram ontem Taubaté e César Araraquara. O César Araraquara venceu o jogo por 9,6-35, placar bem elástico, né, a favor do César Araraquara. Acompanhei esse jogo, né, momento a momento. Passando aqui, como é que foi o jogo? Primeiro tempo, primeiro quarto, né? Primeiro período foi 21-9 pro SESI. O segundo período foi o mais disputado, foi 19-17. Deu até uma esperança ali que o Taubaté podia chegar, né? O SESI estava na frente ainda, com uma larga vantagem ainda, mas é algo que você via, né? Pô, vai ter jogo. O técnico da equipe do Taubaté, ele sacou a Ali Lisboa. Eu creio que ela estava com algum problema ontem, né? Ela não tinha conseguido desenvolver um bom jogo ainda. E sabe que a Ali Lisboa é uma ótima jogadora, excelente jogadora, uma das melhores que tem ali no time do Taubaté, uma das mais experientes, inclusive, né? Fiz uma bela campanha pelo Cerrado Basquete na LBF.
E ela ficou boa parte do tempo, ela ficou fora. Eu creio que ela estava com algum desconforto, alguma coisa do tipo, foi pro sacrifício, provavelmente, né? O técnico sacou ela no segundo quarto e ela praticamente não jogou depois. Aí voltando do intervalo, que foi onde o SESI, certamente o Fábio Apolinário, conversou lá com a sua equipe e as meninas do SESI voltaram com sangue nos olhos, né? Inclusive, nesse período, foi o terceiro período, o Taubaté conseguiu fazer apenas 3 pontos, né? Foi 28-3 parcial e o último período 28-6, né? Então, assim, foram 2 períodos que o Taubaté quase não conseguiu pegar a bola, muitos turnovers, muitos passes errados. E eu escutando com os comentários, né? Belos comentários ontem, bela narração. E o comentarista, o narrador falava, né? Que o jogo em si era um jogo difícil, né? Acho que o Taubaté teria que impor um pouco de fisicalidade para tentar conter o ímpeto do César Araraquara. E sabendo que é difícil, eu comentava isso ontem. Com tudo isso vai ser difícil. Eu que acompanhei de perto o jogo Unimed, Campinas e César Araraquara, onde a Babi, a técnica, né, do Unimed, conseguiu impor um jogo defensivo muito interessante, conseguiu implantar uma barreira, né, e o SESI, não vou falar que se perdeu, né, mas as principais jogadoras do time, Aline Moura, né, Vitória Marcelino, não tiveram grandes destaques. São jogadores que sempre se destacam. Ou seja, se você faz um esquema para anular essas jogadoras, palmas para você. Então, assim, falamos ontem. Falaram ontem e eu comentava isso ontem no pré-jogo. Tem que se impor um jogo físico, defensivo muito bom, excelente, para tentar ganhar, né, para tentar alguma coisa. Porque a diferença técnica das equipes são grande. O investimento que o César Araraquara tem é um investimento diferente do Taubaté. Que eu sempre falo, parabéns ao Taubaté por ter chegado, tem várias jogadoras novas, Livinha jogou ontem, Lívia Matos, né, excelente jogo, meteu uma bola de 3, né. Eu até comentei depois no particular com a Rayane, Mayara, Rayane, era para ter entrado nesse jogo, né? Brincando, né? Eu gostaria de ver mais a juventude em quadra ontem, porque eu acho que chega a certa hora do jogo, você não vai conseguir fazer um milagre, vamos colocar assim, porque chegou no terceiro quarto, pro quarto, sim, era só milagre pro Taubaté ganhar. Né? Então, assim, sei lá, vale a pena de repente rodar um pouco, mas assim, é só palpite, né? E assim, torcida para que todo mundo jogue, né? As meninas mais novas do time jogassem. Mas fica um grande aprendizado. Comentário antes, se vocês quiserem até dar uma olhadinha lá no site da Federação Paulista de Futebol, de basquete, perdão, dê uma olhadinha no site da Federação, né, no YouTube da Federação, belos comentários ontem, e foi falado que dificilmente o Taubaté com essa derrota consegue ganhar o César Araraquara. Sim, mas acho que a partir do próximo jogo, né, pensando que o trabalho foi bem feito, né, e assim, vamos dificultar ao máximo. Acho que vale a pena você pensar, né, no que pode ser feito no próximo jogo. Né. Então, César Araraquara 9,6, Taubaté 35. Foi o jogo ontem, a gente fez do jogo ontem. Próximo jogo, dia 6 de novembro, próxima quinta-feira, 7 horas da noite. Esse jogo vai ser lá em Araraquara. Jogo 2. Lembrando que o SESI abriu 1-0, ganhando aí, fecha o jogo. E Taubaté querendo ainda avançar, tem que ganhar os 2 próximos jogos. Difícil, não vou mentir, né? Igual eu tinha falado ontem, no meu palpite, o SESI ganharia o jogo ontem e levaria 2-0. Mas eu tinha aquela 30% de esperança que talvez o Taubaté ganhasse e gostaria que ganhasse para, de repente, ter uns 3 jogos. Mas acho dificilmente chegaria no terceiro jogo. Então eu acho que nessa série aí o SESI passa, mas eu gostaria de ver um jogo mais disputado no próximo, no jogo 2, né? E vamos torcer para isso. Então, aí no pré-jogo, hoje, a rodada dupla hoje, o Ourinhos Basquete AOB foi o quinto colocado na tabela de classificação, pega o Santo André. Esse jogo aí, lá em Ourinhos, no ginásio Mostrinho, é 7h30 da noite, né?
lá no José Pachaloc. O que acontece? Nesse jogo, eu sempre classifiquei desde o começo, quando eu olhei na tabela ali, antes de terminar o realinhamento, né? O realinhamento começou com o Santo André em quarto. O Santo André não ia cair dessa posição, ele podia no máximo chegar ali a terceiro, mas era bem difícil pela tabela. E o Ourinhos começou em quinto, né? Ou seja, o primeiro da chave C do realinhamento, e o Ourinhos podia perder essa posição para o São José. Né? E o Ourinhos permaneceu, o Ourinhos fez a campanha 100%, com um excelente time que tem. Né? Era esperado nessa campanha. O Ourinhos, que é aquela equipe que está ali, quarta e quinta colocada, são aquelas equipes que poderiam muito bem uma estar no lugar da outra. Então, assim, para mim esse é o jogo mais igual da competição. Então, assim, naturalmente, tem tudo para ser os melhores jogos, tem tudo para ser a melhor série, gente, tudo para ser, não quer dizer que vai ser. Acho que tem tudo para ser a série mais disputada. Então, hoje tem esperança, expectativa de ter um jogão, às 7h30 lá no ginásio do Monstrinho. Então, vamos colar lá no YouTube da Federação. Se eu não me engano, o Dejaí e a Ana Cruzeiro devem estar hoje nessa transmissão, né? Vou até dar uma olhadinha daqui a pouco, não consegui olhar isso ainda, mas colhem lá e, de novo, expectativa de um jogão eu não perderia, né? Como eu já tinha falado antes, né? Alguns destaques aí desse jogo, né? 3 a 4 destaques mais ou menos de cada equipe. O Ourinhos, né? Gabi Guimarães, né? Ala pivô de muito talento, muita fiscalidade, né? Fiscalidade e talento, isso que é engraçado. A Gabi Guimarães é uma jogadora muito completa. Ela tem muito talento, tem fiscalidade, ela tem velocidade, arremesso, né? Passa bem. Então, um dos grandes destaques do Ourinhos tem a Maria Albiero, né? Outra jogadora também, armadora ligeira, né? Catch and shoot ali, gatilho. Maísa Marçal também, né? Não precisa falar muito sobre a Maísa Marçal, grande destaque, a jogadora nova, né? Ela, Albiero, uma das 3 meninas aí que certamente levam responsabilidade, né? E não só levam responsabilidade, como assumem responsabilidade de frente. E são 3 motivos para o torcedor de Ourinhos ficar esperançoso. Então, galera de Ourinhos aí, lota hoje lá o ginásio do Monstrinho, né? Lotem lá e partam aí para o sucesso. Pelo Santo André, tem a Sassá, não tem como não falar sobre ela, né? Ela pivô experiente também, seleção brasileira, né? Laís, outra também, armadora, tem uma bola de 3, assim, de excelentíssimo nível, né? A Casanova, jogadora experiente, tem a Brenda Bleidão, né? Uma ótima jogadora também, uma ala, né? Que joga ali muitas vezes como pivô, ala pivô, ela tem muita força, habilidade, né? Muito alto, tem a fiscalidade muito boa, né? A Brenda Bleidão, que igual eu falei sempre, né? Eu tenho o parêntese que ela é prima de um colega meu do trabalho. Tem a Marcela também, que é uma jogadora muito boa também, nova, né? A Bleidão também, muito nova, essas 2 meninas. Velocidade, arremessa bem, né? Tem uma bola de 3 muito boa. Então, fica aí esse jogão, gente. Cola nesse jogo que eu tenho certeza que vai ser um jogão. Se não for, vocês podem vir aqui depois comentar. Pô, fui lá para ver esse jogo e deu ruim. Dificilmente, né? Seguindo, tem também Pro Esporte, Sorocaba e Corinthians. Gente, tudo para ser uma das séries com mais disparidade. Sim, a princípio, né? O Corinthians foi o primeiro colocado, campanha no realinhamento 100% de aproveitamento, que nem ano passado. Então, assim, o Corinthians vem para disputar título. Dificilmente, o Corinthians, né, não vai estar ali brigando muito para chegar na final, para não falar que vai estar na final, né? Porque a gente sabe que tem Ourinhos e Santo André que vão, né, uma das 2 equipes, vão fazer de tudo para estar na final, e se Corinthians confirmar o favoritismo, vai jogar contra o Corinthians.
Mas o Corinthians é aquele time que vai brigar com certeza para estar na final, né? Com certeza. Então, mas para isso precisa passar pelo Pro Esporte, né? O jogo hoje é lá em Sorocaba, no Guaberto Moreira, às 8h30. Esse jogo é 1 hora mais tarde que o jogo lá de Ourinhos. Então, assim, tem até um pouco de diferença. Dá para você acompanhar o começo do jogo todo, o começo do jogo do Ourinhos e Santo André, aí depois vai lá e cai, e depois o finalzinho do jogo Pro Esporte Corinthians Sorocaba. Beleza? Lá em Sorocaba, né? Pro Esporte Corinthians. Então, fica aí mais esse convite. Destaques aí para o esporte, né? Tem a Rafaele, tá aí na Vitória, a Keila Fernanda, time muito novo, né? Então, assim, correria com certeza, né? E é fazer valer, né? Ter chego até aí, novamente, parabéns aí para a galera de Sorocaba, prefeitura, o time todo, parabéns. Mas chegou até aqui, acho que vale a pena o quê? Né? Cair dentro. Chegou até aqui, cara, vambora, porque, né, o trabalho não foi em vão. O Corinthians, destaques aí, né? Vou colocar algumas, né? São vários jogadores, né, de qualidade. Tem a Tássia, armadora, né? A Tássia é gente fina pra caramba, né? Converso com elas várias vezes aqui no privado, lá no Instagram, né? Tássia, fui lá em São José, ela tava lá, não consegui falar com ela, né? Outro dia vai ter oportunidade de tirar foto, trocar ideia. A Lana Gonçalo, ótima jogadora, armadora, tá na seleção, vai estar na seleção brasileira mês que vem, convocada não é à toa. Tainá, vizinha aqui do Rio de Janeiro, né? Ala, de excelente jogadora, caiu muito bem no time, veio lá do Sampaio Basquete, caiu muito bem, caiu como uma luva ali na, na ala do Corinthians ali. Tem a Beatriz, armadora, essa menina também é catch and shoot ligeira pra caramba, né? Ótima jogadora, excelente jogadora. Lucinara, ela pivô, e outros jogadores que ia ficar falando aqui até amanhã. Então, um jogão de bola, é um jogo que tem rivalidade, né? Um clássico, né? Sorocaba ali, né? Próximo ali à capital, então, jogão, jogão. Então, colhem lá, galera, né? Esses excelentes jogos que tem hoje, pelo Paulista, vocês não vão ficar, assim, decepcionados, tenho certeza. Vocês vão colar lá e vão ver um ótimo jogo. Domingo tem jogo lá em São José, que é São José Unimed. Depois eu faço um pré-jogo sobre esse jogo aí. E vamos passar então a bola aqui para o NBB. NBB, vamos passar só a tabela, né? A tabela o calendário de ontem, os jogos de ontem, dia 30/10, 7 horas da noite. Lá em Franca, teve SESI Franca e União Corinthians. 9h30 para o SESI Franca, 7-7 para o União Corinthians. Mais uma vitória do SESI, se recuperando na competição. Lá no Panela de Pressão, lá em Bauru Basquete, 7-5, União, Caxias do Sul 64. Bom resultado, excelente resultado do Bauru. Novamente, Bauru está se recuperando na competição, nada mais justo. Jogaço ontem, jogo centenário, né? 2 vezes, né? Acho que dificilmente a gente vê isso aqui no NBB, né? Lá no Felipe Caran, lá em Rio Claro. Rio Claro 103, Basquete Osasco 104. Jogão de bola, gente. Eu não consegui ver highlight, nada, mas vou colar para ver, né? Só pelo placar, né? Já mostra o que foi esse jogo, 103, 104. Só de um time passar de 100 pontos, a gente já comemora sempre, né? Pô, placar centenário, 2 times ainda. Acho que vale a pena colar lá. O jogo foi 8 horas da noite e 8h15, lá no Nilson Nelson, lá na capital federal, teve Brasília 7-1, Paulistano 54, né? Brasília venceu, impôs aí, né, o seu mando de campo. O Brasília tem uma excelente equipe, né? Pauli, que é um jogador que jogou aqui no Vasco da Gama, né, 2 temporadas passadas, ótimo jogador, e outros jogadores também do elenco, né? O Pauli que eu destaco, que é um jogador que eu conheço, que vi de perto jogar. Então, o Brasil tem uma excelente equipe, vai chegar longe nessa competição com certeza, né? Eu creio que esse ano vai ser um ano diferente do Brasil, hein? De olho no Brasil aí esse ano no NBB. E seguindo aí a rodada hoje, temos 7h30 da noite, Unifacisa e Fortaleza, né? O clássico, né?
nordestino, lá na Arena Unifacisa, na Paraíba. E seguindo ainda aí, em São Paulo, no professor Hugo Ramos. Galera, quem souber no comentário, deixa aí o porquê que vai ser no Hugo Ramos e não no Vlamir Marques. Deve ter alguma coisa no Vlamir Marques hoje ali em São Paulo. Corinthians e Flamengo, clássico brasileiro, 8 horas da noite. Colhem lá, não percam, né? Então amanhã eu falo mais um pouco aí que condição desses jogos de hoje. Fechando aí de NBB hoje. Então, novamente, gente, peço aí pra galera comentar, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pô, bota no comentário. E assim, com certeza vão perguntar, pô, mas só Federação Paulista, Campeonato Paulista, acabou o masculino, agora é o feminino, só NBB, né? Aqui é para falar sobre a basquete nacional. Eu tô pegando umas coisinhas e outras aí a nível de Brasil para comentar. O que tem destaque, um monte de campeonato já acabou, né? Um montão de campeonato já se foi, estadual. Agora o foco, claro, né, é o NBB. A LBF já passou, que é o Campeonato Feminino Nacional, né? Liga Brasileira Feminina de Basquete. O NBB começou agora, vai até ano que vem. E os estaduais, a maior parte deles já foi. O Paulista que está sendo agora feminino. Então, assim, o destaque é esse. Mas está tendo alguns campeonatos Master, 3x3. Então, assim, tragam, deem ideias, né? Sei de federação, a federação traz para cá que a gente poder comentar. Assim, infelizmente, a página Basquete do Povo e o canal Basquete do Povo, a gente tem um ótimo relacionamento com a Federação Paulista, Federação Mineira, Catarinense, Federação Gaúcha, né? Federação lá da Amapá. Então, assim, a gente tem uma boa relação e a gente quer expandir esse leque aí, né? Ou seja, o basquete do povo é um basquete pro povo brasileiro, né? Ou seja, território nacional, não é para falar só de São Paulo, falar só do Rio. Quase não falo do basquete do Rio em si, você viu que eu falo do NBB, né? Não é para falar só do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não, para falar sobre o Brasil todo. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Tem que ter o público. Então, assim, o público se inscrevendo, pô, o cara lá da Amapá estiver aqui no canal, tiver público, a gente vai falar cada vez mais, né? Então, a maioria da galera desse eixo aqui, mas não impede da gente falar nada lá do Amapá, da Paraíba. Então, assim, deixa num comentário aí, né? Pô, tem tal coisa aqui e tal, dá uma olhadinha, manda o arroba do time, te dá uma pesquisada, chama federação, chega mais, cola, se inscreve no canal, espalha a ideia pra galera aí, entendeu? Que a intenção é a gente espalhar o basquete nacional, difundir o basquete nacional Brasil afora, porque senão o mundo é fora. Então o basquete do povo tá aqui em nome do basquete brasileiro e pro basquete brasileiro. Então se inscreve aí, galera, cola, compartilha, beleza? Então, foi isso. Amanhã a gente volta para falar sobre o pós-jogo de Ourinhos e Santo André e Pro Esporte Corinthians. Vamos falar sobre a rodada de hoje, que aconteceu de esses dois jogos de hoje, Unifacisa e Baixada Cearense, no NBB, Corinthians e Flamengo, né? Do jogo do NBB. E já começar dando menção aí do que pode ser de domingo também, né? De Campinas e São José e Unimed Campinas. Valeu? Então, lá no Instagram, sigam lá. Informações a todo momento, sempre lá. Aqui no YouTube, se inscrevam, dê o like e compartilhe para a galera. Novamente, tem um irmão, o irmão não tá ligado, não sei o que tal, manda para ele o link, confere se ele se inscreveu. Seu pai, sua mãe, seu namorado, namorada, seu colega do trabalho, né, do futebol, vão compartilhar a ideia. E importante, dá o like. Dá o like. Pro YouTube isso é tudo importante. Galera, a gente tem uma meta de chegar a 1.000 inscritos. É a primeira meta. Entre várias metas que o YouTube impõe pra gente, é chegar a 1.000 inscritos. Acho que hoje a gente já chegou a 100. Já não, chegamos a 100. Então, sim, falta só 900, né? Só. Então, vamos que vamos. Valeu? Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Qualquer coisa, escreve aqui no comentário. Valeu? Né? E mais uma. Foi.